Boa noite, enfermeiro. Boa noite, enfermeira. Como vocês estão? Sejam bem-vindos à nossa live. Mais um dia aqui de live. Tava sentindo falta. Afinal, semana passada nós não fizemos, né, live. A gente estava no momento do nosso intensivão, modelo ADS enfermeiro contratado. Boa noite, Cláudio, Juscelia. Como vocês estão? Então, boa noite. Pessoal, hoje a live, então lembrando que foram vocês que escolheram o tema, tá? Vocês escolheram lá genericamente o tema entrevista, eu coloquei algumas questões ali. Boa noite, Cris, tudo bem? Como você tá? Cris, nossa enfermeira, modelo ADS. Jocélia também. Muito feliz de vocês estarem aqui. Então, semana passada a gente ficou... A Mel também. Oi, Mel. Nós colocamos lá para vocês escolherem. E essa semana a gente vai ter 2 dias de live. Então, eu até tinha pensado... Ah, você tá com seu tio, Cris. Então, tá aí em Minas com o tio. Tinha até pensado, gente, da gente usar a mesma temática que vocês votaram nos 2 dias, mas aí a gente estendia um pouco mais. Mas aí, como ficou muito empatado entrevista e currículo, a gente vai abordar a entrevista hoje e aí currículo a gente aborda na quinta-feira, tá? E eu já vou avisar aqui, mas eu vou avisando no transcorrer da live também. A live, ela sempre fica... A live sempre fica gravada, então vai estar gravada. Eu vou deixar aqui publicada no Insta e vou deixar na nossa outra rede também. Então, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, então, entrevista e as experiências únicas. E quando a gente fala de entrevista... E que a entrevista é para a gente trazer as nossas experiências, que ela seja uma experiência única, é exatamente isso. Eu vou trazer umas estatísticas aqui para vocês, voltadas a processo seletivo como um todo. É muito difícil, a gente não acha processo seletivo do enfermeiro, né? Não existe muita pesquisa assim. Mas eu vou trazer aqui alguns dados para vocês e a gente vai discutindo. E aí vocês vão entender cada vez mais, gente, por que que eu insisto quando eu falo do autoconhecimento, mas eu não vou dar spoiler aqui pra vocês. Então, ó, pra quem... Muita gente que tá aqui me conhece, mas eu vou me apresentar. Eu sou Fernanda Minenelli. Hoje eu tô de uniforme aqui, eu tava num evento de nutrição, até postei pra vocês, então hoje eu tô com outro uniforme. Sou enfermeira, eu já estou na enfermagem há 20 anos, formada eu sou há 18, mas eu já fazia estágio antes de enfermagem, na época da faculdade. Já trabalhei em diversas áreas e na gestão de enfermagem, gente, eu estou desde 2010. Então já faz muito tempo que eu atuo em gestão. Tá? E desde então, o que eu tenho percebido? Principalmente quando eu foquei muito na gestão de enfermagem, porque eu fiquei em gestão de serviços especializados onde tinham enfermeiros, eu fiquei em gestão de práticas assistenciais, onde também tinham diversos outros profissionais. Mas o que eu percebi, gente, quando eu foquei na gestão de enfermagem? Que cada vez mais eu percebia que nós enfermeiros, a gente saía da faculdade, e isso eu entendia um gap na minha época de formação também, que a gente sai com gap que a gente não entende o processo seletivo. E aí você vai super bem na prova técnica, passa, você fica esperando, às vezes até uma dinâmica que tenha questões técnicas e tudo mais, mas na hora H, gente, que a gente tem que conversar com o recrutador, você fica naquela angústia que você não sabe o que ele vai te perguntar. O que vai vir dali pra frente. E começa a gerar ansiedade. A partir do momento que gera ansiedade, a gente começa a ficar nervoso e é onde você põe tudo a perder. Então, quando eu falo pra vocês que é uma experiência única, é isso, é uma experiência única. E aí, aproveitando, quem assistiu o intensivão semana passada do modelo ADS enfermeiro contratado, eu super agradeço vocês por terem participado. A gente formou uma comunidade no WhatsApp que a gente não vai se desfazer e que ali, gente, seja um momento de networking para vocês, tá? Porque vamos postar o que vocês virem de oportunidade. A gente, acho que a gente precisa aproveitar esse momento de troca. E a gente abriu o carrinho do modelo ADS enfermeiro contratado. Tô com algumas pessoas aqui que estão aqui seguindo a gente. Ó, a Mel falou que assistiu, tá muito bom. A Mel já fez inscrição também.
para o enfermeiro contratado, mas enfim, aos poucos durante a live eu comento alguma coisa para vocês, deixo mais para o final para a gente discutir um pouco mais, mas eu vou falar aqui com vocês em relação à nossa live. Então, na semana passada, a Mel até colocou que ela assistiu, a gente falou muito, inclusive, sobre processo seletivo e sobre entrevista. E a gente colocou bastante em relação... Deixa eu só... Ô, Bia, só dá uma ligada que tá abafado. Tá aqui comigo. Gente, aqui deu um calorzinho aqui. A gente falou bastante sobre erros e acertos. Então, e foi bacana porque a primeira aula que a gente colocou do intensivão, as pessoas mandaram pra gente, falaram assim: nossa, Fernanda, você me fez pensar, eu preciso de um tempo para eu engolir um pouco, deglutir o que aconteceu em relação a essa aula, porque a gente trazia insights e não dava respostas. Então, assim, não se apareça muito na entrevista, toma cuidado. Então, o que eu quero dizer com isso? É isso, gente, é como que eu me comporto num processo seletivo. E aí, aproveitando hoje, a gente vai abordar isso. Já vou deixar aqui para vocês, a gente vai deixar o link do nosso modelo ADS Enfermeiro Contratado já fixado também. Então, quem puder entrar para conhecer um pouco do cronograma e tudo mais, vocês vão entrando, mas só entra depois na live, por favor, hein? Agora vocês vão estar aqui comigo. E eu quero muito, a Ana Beatriz colocou aqui, a gente vai fixar. Deixa eu já fixar aqui para vocês. Pronto. E aí já vai ficar ali de uma forma mais fácil depois para vocês acessarem. Então a gente vai começando. Não gosto de falar sozinha, gosto das pessoas conversando comigo. Aproveitem para tirar dúvida também. E aí eu vou falar para vocês de um site para depois vocês procurarem, e a gente até pode digitar para vocês aqui. Tem um site chamado Fiorentemente. E esse site, ele publicou resultado de uma pesquisa, eu achei muito importante, por isso que eu trouxe para nossa live, que foi uma pesquisa realizada pela Classes em Carreiras, de uma amostra de mais de 2.000 recrutadores. Então não foi pouca gente de forma nenhuma, tá? Que indica a porcentagem de comportamentos considerados necessários a serem evitados numa entrevista, tá? Então, assim, o que eu tenho que evitar para eu ter uma entrevista bem sucedida? E aí, o que a gente percebeu? Que 55% das pessoas que entrevistavam os candidatos, eles avaliavam muito bem a vestimenta. E aí depois eu vou ler uma descrição de carreira para vocês, que vocês vão entender o que eu tô falando. A vestimenta, a maneira como as pessoas se apresentam, a forma como elas então estão vestidas e se movimentam. Não sei se vocês viram, a gente publicou, teve um Reels, uma publicação que a gente fez há um tempo atrás, que era como que eu cumprimento o recrutador quando eu chego na entrevista. E a gente fez um simulado, né? Então, eu chegando e medindo o recrutador de cima e embaixo, o recrutador me estendendo a mão e eu não aceitando. E aí, no final, a gente fazendo certo, que a gente pegava e cumprimentava o recrutador. A quantidade de pessoas que criticaram esse post foi enorme, gente. Do tipo, nossa, mas que absurdo, você levantou para falar oi? Nossa, mas num tempo de pandemia você estendeu a mão? Gente, o meu maior tempo na enfermagem, eu sou especialista em prevenção e controle de infecção. Foram mais de 10 anos. Então, cheguei à gerência desse setor. Então, gente, assim, se estender a mão é arriscado é você sair, né, com sintoma respiratório sem usar máscara. Arriscado é você não higienizar suas mãos, né? Mas não cumprimentar faz parte. Então é isso, você já é avaliado nesse primeiro momento, na forma que você chega, na forma que você se apresenta, na forma como você se veste. Ninguém tá falando para usar roupa de luxo não, gente, mas é tomar cuidado da forma que a gente vai também. A roupa é muito apertada, decote, eu já vi garotos irem de bermuda, então a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a isso. Então 55% olha a forma que a gente se veste, que a gente se movimenta. 38% avalia a forma que a gente fala, tom de voz, precisão gramatical, erros de português. A gente vê muitos erros de português. A língua portuguesa não é uma língua fácil, não mesmo. Às vezes acontece sim da gente dar uma escorregada,
Mas com essa da gente só digitar no celular, abreviar as coisas, as pessoas estão perdendo um pouco a noção disso. Então, cuidado, porque você é avaliado. E o olhar no interlocutor. Então, 67% percebem se você não olha. E aí, gente, eu vou falar. Há uns 2 anos atrás, eu fiz uma entrevista. Eu estava avaliando uma pessoa. Eu fui chamada junto com o meu diretor, na época era o diretor médico do hospital. Ó, a Mel colocou tudo isso, diz muito sobre a nossa personalidade. Isso mesmo, Mel. Eu vou até contar esse caso, e não era um caso na enfermagem. O meu diretor, eu respondia pro diretor médico, e o meu diretor falou assim: Fernanda, você participa de uma entrevista comigo? Eu preciso fazer o recrutamento de uma médica, de um médico, na verdade, pro serviço de controle de infecção. Só que eu já estava saindo desse serviço. Eu estava indo para uma outra área, estava indo para gestão de práticas assistenciais. Ele falou assim: mas eu não tenho conhecimento técnico nisso. E eu queria que você me ajudasse a avaliar o médico que vai para o controle de infecção. E a gente fez várias entrevistas. E tinha uma médica que tinha um currículo muito bom. E várias pessoas tinham indicado essa médica pra gente. Porém, gente, ela não tinha expressão na hora de falar. Ela só falava de cabeça baixa. No final, assim, ela ficou tão dessa forma que a gente não teve como passar essa médica, porque imagina, a gente estava falando daquele momento que estava todo mundo isolado, sabe, isolamento social, a doença ali, né, propagada, a gente precisava de uma pessoa extremamente ativa dentro do setor e ela não conseguia olhar no olho do diretor médico, para quem ela iria responder. Então acabou não passando. E ó, gente, eu tô falando de médico, não tô nem falando da enfermagem. Eles também não são preparados. Eles também têm o mesmo gap que a gente. Então é isso. Então ela também foi avaliada e isso fez com que ela acabasse não evoluindo ali na carreira. Então, como a Mel falou, tudo isso diz muito sobre a nossa personalidade. Tá perfeito, é isso mesmo. E aí, gente, a gente pode considerar também que o que a gente tem que tomar atenção, às vezes, são os nossos movimentos. Então, o fato de toda hora meninas ficarem mexendo no cabelo, e aí eu tô falando assim, existe meninas que ficam toda hora assim, ó. Então, você tá lá fazendo a entrevista, a pessoa tá assim, você tira completamente a atenção do recrutador, meninas que às vezes ficam puxando a barba, tá? Tudo isso pode ser considerado um sinal que eles olham assim negativamente, porque você leva toda hora a mão no cabelo, porque você não presta atenção. Isso mostra um pouco mais de insegurança também. Então isso são outras coisas que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. E aí teve uma coisa que, olha, eu já fiz tanto processo seletivo e eu nunca tinha parado para pensar, mas aí quando eu refleti nos que eu já fiz, me chamou muita atenção. Eu falei, nossa, é verdade. 33% dos recrutadores falaram que nos primeiros 90 segundos da entrevista, gente, 90 segundos, ele já sabe se ele vai oferecer esse cargo para você ou não. Ele já sabe se você é a pessoa certa para o cargo ou não. Então, gente, quando a gente fala que a gente precisa de autoconhecimento e a gente precisa saber como que a gente se expressa, é isso. Porque isso já começa da forma que você entra na sala. Isso já está muito voltado para você na forma que você está entrando. Então, nos primeiros 90 segundos, então pensa, o seu primeiro minuto é o seu momento de se vender mesmo. Existem, inclusive, técnicas para isso. Deixa eu ver, a Cris colocou, mas se o recrutador sabe que são sinais de nervosismo e insegurança, não seria o caso de relevar esses sinais? Pode ser apenas algo momentâneo. Sim, Cris, isso a gente costuma perceber. E, inclusive, Cris, já que você tá aí no modelo ODS, mas já vou avisar para vocês, quando a gente faz o simulado da entrevista, dou várias dicas para vocês. Quando eu costumo fazer entrevista nas pessoas, eu já sei, é normal, todo mundo fica nervoso, eu também fico nervosa quando eu sou entrevistada. E eu já ofereço um copo d'água para a pessoa. E aí já falo para vocês que vão para entrevista, aceite ou peçam. Se ninguém oferecer, peça. Pede, pega. Porque a gente tem um momento que o copo d'água ele é extremamente útil. Então, para esses momentos que às vezes a gente tá muito assim, a gente tem uma técnica, inclusive com o copo d'água, que é super útil. Então, sim, a gente pode perder bons profissionais por avaliar algo de primeira, mas pensa que
Um recrutador experiente, ele percebe nos primeiros 90 segundos se a pessoa realmente ela tá nervosa, supondo, tá passando muito a mão no cabelo porque ela tá nervosa, ou aquilo é algo que às vezes é uma forma de você tentar se vender de umas... Porque tem pessoas, gente, que usam isso como se fosse uma paquera. E aí começa a fazer uma forma como se fosse realmente para tirar a atenção do recrutador. E às vezes isso não é nem... ela não tem intenção de fazer isso, mas é o jeito dela. E aí por isso quando eu falo, Cris, do autoconhecimento, dependendo do teu perfil, e a gente vai descobrir o seu... Dependendo do teu perfil, você já sabe quais são os seus pontos positivos e os seus pontos a melhorar. Então você já entra já preparada para isso, tá? O ruim é quando a gente não conhece os nossos pontos a melhorar. E aí a gente é quando tem aquela virada de chave, sabe? Assim, eu não sei qual é o meu ponto a melhorar. No momento do nervosismo ele vira como um ponto negativo muito ruim, porque eu perco o controle. É quando a gente fala daquela pessoa narcisista, sabe? Que fica ali toda hora se engrandecendo e tudo mais. Então isso acontece. Então, gente, vamos pensar que o primeiro minuto ele é fundamental, mesmo nervoso, o primeiro minuto é fundamental. E o recrutador que é experiente, ele vai entender que você tá nervoso, mas que você tem muito a entregar para ele, tá? Então isso é muito importante. Nós vamos fazer sim, Cris. Então, outra coisa que é legal, gente, monitoramento de redes sociais. Então, para quem tem rede social aberta, cuidado do que a gente coloca. Então, assim, quando a gente fala 69% dos recrutadores, nessa pesquisa, eles rejeitam um candidato com base no conteúdo que ele encontra em rede social. Então, comentários inapropriados, foto inapropriada, qualificação, comentários negativos sobre o antigo emprego, às vezes a forma como você se expressa, se é uma pessoa que tem muita bebida alcoólica ali envolvida. Pensa, gente, que... Olha, Camila, será que você sabe que o meu sobrenome... eu bati o olho aqui, veio. Você sabe que o meu sobrenome, o correto mesmo, sem ter a modificação, é bem parecido com o seu, viu? Depois a gente conversa à parte depois. E pensa, gente, se vocês vão trabalhar num hospital religioso, num hospital de idosos religiosos, e aí é uma pessoa que tá ali em rede social postando muita bebida alcoólica e tudo mais. Então é só tomar cuidado, tá, gente? Então cuidado com as coisas que vocês colocam. Eu vou contar uma história pra vocês. No início lá, né, do período que a gente estava falando das infecções respiratórias, eu abri uma vaga para enfermeiro júnior de controle de infecção hospitalar. E era muito difícil a gente conseguir encontrar um enfermeiro júnior que era especialista e, ao mesmo tempo, nesse momento que o mercado de trabalho para essa área estava cheio de gente. E aí eu consegui achar uma menina que ela ia se formar no aprimoramento, que é como se fosse uma residência aqui do Hospital das Clínicas. Eu ainda falei, nossa, eu topo esperar. Faltava um mês mais ou menos para ela se formar. Eu falei, eu topo esperar. Só que nesse meio de tempo o RH conseguiu uma outra pessoa de mercado. Eu falei, não, eu vou entrevistar essa também. Essa já tinha até um pouquinho de experiência, mas num hospital menor. E eu fiz a entrevista online, porque era bem começo das infecções respiratórias, a gente não estava fazendo entrevista presencial. E aí eu fiz entrevista online e não conseguia direito falar com a pessoa, tal, e terminou. Eu falei, nossa, eu fiquei de ver tal coisa. Eu falei, deixa eu ver se eu acho, era algum dado. Eu falei, vou ver se eu acho na rede social. Gente, quando eu vi a rede social desta pessoa que eu entrevistei, tá? Eu fiquei abismada com as fotos que eu vi. E aí, gente, eu não tô dando uma de santa não, tá? Mas eram praticamente o feed dela inteira com fotos com lingerie. E aí eu fico pensando, o hospital que eu estava tem 130 anos, né? E a gente costumava falar que a gente tinha pessoas que trabalhavam lá quase que desde a formação. Então é muito ruim,
Porque pensa assim, um gestor da área acaba adicionando porque a gente está fazendo, sei lá, um evento ali de educação, fala, peraí, me passa seu Instagram que eu vou te adicionar aqui, que eu vou te marcar. De repente vê aquele mundaréu de fotos. Então, esse foi um fato que eu não consegui progredir. É claro que ela tinha algumas questões de hard skill também e soft skill que já não ia progredir. Mas esse foi um ponto muito importante e que a gente não evoluiu. Então, realmente é uma questão de imagem. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tá? Exato, Mel. As nossas postagens dizem muito sobre nós. Então, assim, vocês podem colocar a opinião de vocês, tudo, mas sempre leiam e releiam e falam assim, realmente eu preciso colocar isso, né? Porque isso pode acabar prejudicando vocês. Ou então, gente, fecha completamente a rede social onde ninguém acessa. Mas depois que às vezes você não tem problema para entrar porque ela é fechada, mas depois você começa a trabalhar, todo mundo começa a acessar. A gente já teve recrutador que falou pra gente, nós mandamos embora por postagens depois inapropriadas, né? Então, isso acontece. Então, conta aqui pra mim se vocês conhecem alguém que se expõe dessa forma. Eu contei aqui a história dessa pessoa. Conta pra mim se vocês conhecem pessoas assim que acabam se expondo dessa forma. E o que aconteceu, o que vocês acham disso, porque isso realmente é muito ruim. Então, vão me contando aqui que agora eu vou falar um pouco da entrevista. E aí eu falo pra vocês. Para quem dirige, o primeiro dia que vocês pegaram lá o carro, é a mesma coisa que hoje em dia? A pessoa foi demitida, Mel? Não adianta, acaba acontecendo isso. A primeira vez que vocês puncionaram uma veia, é igual ao de agora? Não é? Quanto mais a gente treina, mais confiante, mais fácil fica o negócio e mais confiante a gente fica também sobre o assunto. Não adianta, gente, treino, a prática é o que traz. E processo seletivo é prática. Só que o que acontece? Quanto mais eu faço processo seletivo, significa que eu mais tomei bomba. Ou eu tô pulando de emprego em emprego, né? Não paro, vou fazendo processo seletivo, vou mudando. Mas significa que eu mais também não. Porque eu tô fazendo processo. Então, quando eu falo pra vocês de preparo, é exatamente isso. É vocês se prepararem antes. Porque vocês já treinaram tanto que na hora H, lá na frente do recrutador, começa a ficar tudo muito mais natural. Então, quando eu falo pra vocês de preparação pra entrevista, o que é a primeira coisa que eu tenho que ver? Bem, primeiro, eu já montei um currículo adequado, eu já olhei a vaga adequadamente. Para quem estava no grupo do intensivão, está no grupo do intensivão do modelo ADS, a gente também tem um enfermeiro lá. Ele me autorizou a falar a história dele, mas quando ele passou a entender um pouco o processo, ele falou, Fernanda, eu entrei na GUP e eu tirei 27 candidaturas minhas dali da GUP, depois que eu entendi esse conceito. Aí talvez alguém que não assistiu o intensivão vai falar assim, gente, mas como ele é louco de ter feito isso? Ele tirou 27 candidaturas? Sim. Gente, iam ser 27 esperanças, conforme ele clicava lá, ele tinha esperança de ser chamado. Mas ele não tinha nada a ver com a vaga. O perfil dele não atendia ao perfil que a vaga procurava. Então, eram 27 esperanças. Talvez um ou outro chamaria, mas lá na frente ele ia tomar mais um não, ia ser mais uma queda. Então é o que eu falo, a gente precisa, da mesma forma que às vezes a gente fica o maior tempo procurando o maior número de vagas e se candidatando, a gente tem que tomar mais cuidado em se conhecer, em montar um bom currículo que reflita vocês e que vocês avaliem o currículo de vocês de acordo com a vaga que vocês estão se candidatando e, se for preciso, adapte e mande. E aí, a partir do momento que vocês forem chamados, o que a gente precisa? Agora, gente, papel e caneta ou assiste mais tarde as gravações. Pesquisa sobre a empresa. Isso é muito importante. Entenda os valores da empresa. Entenda a missão e o que ela oferece, como que ela quer ser reconhecida no mercado. Então, quando a gente fala de missão, é o que ela traz.
é o que ela oferece para o mercado. Quando a gente fala de visão, é como ela quer ser vista. E quando a gente fala de valores, é o que sustenta para ela conseguir chegar na missão, para ela poder ser vista conforme a visão. Então, se a gente está falando, às vezes, de uma pessoa que tem um perfil muito estável dentro do perfil comportamental que a gente avalia, talvez ela não seja ali a pessoa para trabalhar, gente, num lugar que tenha como valores inovação, coisas muito tecnológicas, porque ela vai ter certa dificuldade, porque ela não consegue. O novo para ela dói. Então é isso que eu falo, não adianta, às vezes, quando a gente fala assim, nossa, mas as pessoas vão tão bem nesse lugar, por que pra mim não deu? Não deu porque não era o teu perfil, não significa que você tá errado ou a empresa tá errada, mas não era o teu perfil. Você não entendeu, Cris, por que a gente estuda sobre a instituição que a gente está se candidatando? Vamos lá, boa pergunta. Porque você precisa entender que, assim, eu entendo, gente, quando a gente não tá empregado, tá? Eu consigo entender todos os lados. Quando a gente não tá empregado, o que a gente mais quer é conseguir o emprego. Só que, às vezes, a gente consegue o emprego e a gente fica super infeliz. Você fala assim, esse lugar não tem nada a ver comigo. As pessoas que trabalham aqui não tem nada a ver comigo. E aí você começa a se achar, assim, a estranha do ninho. E você é a estranha do ninho. Porque o teu perfil não bate com aquele perfil. Então, o que a gente traz? Primeiro, estuda sobre a empresa. Conheça um pouco da empresa, da missão. Então, deixa eu ver se a missão é a missão que eu quero, se é a missão que eu trago, supondo, dentro da minha profissão. Cris, você vai perceber que o primeiro módulo do enfermeiro contratado, do modelo ADS, a gente fala de propósito. E aí você vai achar qual é o seu propósito. Através do momento que você achar o seu propósito, você vai conseguir responder aquela pergunta do recrutador do por que você fez enfermagem. E muitas vezes você vai ver se o seu propósito vai cruzar com o propósito da instituição, que é a missão deles. Então, dependendo do propósito, olha, a minha missão é levar a saúde para o paciente, sei lá, tô chutando aqui, tá, gente? Nossa, esse é um propósito que eu acredito na enfermagem. Agora tem hospitais que coloca a minha visão, eu quero ser vista como uma instituição de alta tecnologia. Nem toda instituição tem como missão cuidar com excelência, nem toda. Então é muito importante você entrar lá no site dela e entender. E isso faz toda a diferença, Cris, quando você também está lá na frente do recrutador, que você mostra que você pesquisou sobre o lugar. E aí ela te pergunta, por que você quer trabalhar aqui? Poxa, você pesquisou. Olha, porque a tua missão que fala, supondo, cuidar com excelência, tem tudo a ver comigo. Eu busco excelência no que eu faço. Porque esse é o meu propósito dentro da enfermagem. Aí o que o recrutador vai falar? Putz, deu match, tá? Por que você quer trabalhar aqui? Porque eu vi que um dos seus valores, que é compaixão, tem tudo a ver comigo. Porque eu tenho tal coisa como perfil e o compaixão faz parte, é uma das minhas soft skills. Pô, deu match de novo, já foi. Então é isso. Então estudar sobre a empresa é exatamente você buscar essas nuances que você fala, cara, isso cruzou comigo. Então é isso que eu vou usar. Sabe aquela história que você está conhecendo um rapaz hoje e aí você vai ver e você fala assim, nossa, ele gosta da Maiara e Maraíza. Sei lá. Eu vou falar, eu tô vendo que ele postou essa música. Putz, eu vou falar pra ele que essa é minha música predileta, porque se ele postou, ele deve gostar. É isso, gente. E aí dá match no primeiro encontro. Porque ele fala, pô, ela falou de uma coisa que eu gosto também, como que será que ela sabe? E aí ele nem imagina que você já pesquisou sobre isso. Então é exatamente isso que você tem que mostrar pro recrutador. E aí quando eu falo pra vocês, revejam o currículo de vocês, é exatamente isso. Porque vocês precisam trazer, de acordo com o perfil do hospital e do perfil da vaga que ele está colocando, e daqui a pouquinho eu vou explicar isso melhor, você vai ter que colocar de uma certa forma isso no seu currículo. Você vai ter que colocar algumas palavras-chave dentro do seu currículo que ele coloca ali também. Então isso é muito importante, tá? Então, de novo, gente, a experiência é única. É só naquele momento, naquela vez que você está sendo chamado naquele lugar. Então, usa aquilo. Faça o seu melhor. Se vocês estão habituados a Cris, a Mel, a Juscelia, vocês
viram algumas pessoas que até colocaram no nosso grupo aqui dentro da comunidade. Nossa, muito bacana o modelo ODS, mas eu quero alguém só para fazer o meu currículo. Então, gente, se a gente tiver esse perfil de carimbão, sabe? Tudo igual, carimbão, 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 não adianta, você não vai tratar o lugar que você está se candidatando com exclusividade, automaticamente ele não vai te olhar com exclusividade também. Então, se você não vai olhar diferente, ele não vai te olhar diferente também. Então, isso é muito importante. Então, olha o diferente. Durante a entrevista, muito importante ser pontual. Se aconteceu algum imprevisto, avisa. Eu já fiquei esperando o candidato que não avisou, tá? Então, avisa. Isso dá muito má impressão, tá? E aí, gente, sempre se vista adequadamente. Aparência profissional, uma calça, uma camisa, ou às vezes até uma camiseta. Enfermagem, gente, se tem uma coisa que é muito fácil, é entrevista na enfermagem. Vai de branco, você já vai caracterizado como profissional de enfermagem. Só cuidado com a transparência. Mas vá de branco, não tem problema. Não tem problema cabelo preso ou cabelo solto, também não tem. Tem uns cachorrinhos passando aqui, tá, gente? Vocês vão ouvir uns latidos, bem bravos, mas estão passando por aqui. Mas não tem problema, mas a impressão é a primeira que fica. Eu já fiz entrevista e a gente fez outro dia, inclusive em cima do que eu já vivenciei, eu gravei, a pessoa foi com roupa de academia. Então, assim, pensa, o hospital ainda é um lugar extremamente conservador. Por mais moderno que ele seja, ele é conservador. Aí a pessoa vai com uma roupa de academia para entrevista, a gente tem que tomar cuidado. Mel colocou, sabendo os valores da empresa, nos ajuda a identificar as oportunidades de desenvolvimento profissional naquela instituição. Isso mesmo, também. Então, cuidado com decote, cuidado com regata, bermuda, essas coisas. E a roupa de academia, ultimamente, tem sido uma frequência. Principalmente as pessoas que às vezes acabam fazendo entrevista online. Dentro do modelo DS a gente tem uma partinha só de entrevista online também, que a gente aborda isso. Então, cuidado, você também está sendo visto na entrevista online. Ela é uma entrevista como qualquer outra, então isso é muito importante. E aí, quando o recrutador te fala das perguntas, então foca no que ele tá te perguntando. Então, foca no seu perfil, foca em responder como realmente você é. Por isso que a gente fala tanto do autoconhecimento. Por isso que dentro, supondo do modelo ADS, para quem já aderiu, vocês vão primeiro fazer um módulo de autoconhecimento para depois vocês fazerem um módulo de entrevista ou de currículo, porque não adianta. Se você não se conhecer, não adianta. Vocês vão ver que vocês não vão conseguir responder da mesma forma. E agora eu vou fazer aqui dentro, e aí vocês podem ir falando assim, nossa, Fernanda, olha, eu me enxerguei de tal forma. Eu vou fazer uma parte meio prática, vou tentar fazer uma parte meio prática aqui entre nós. A pergunta básica do recrutador, que a galera trava. Fale sobre você, ponto positivo e ponto negativo. Vamos lá. Primeiro, gente, quando eu não sei responder sobre mim, quando eu não sei responder sobre mim, quem sabe melhor sobre você do que você? Talvez sua mãe, né? Talvez a mãe, gente. Mãe sempre conhece a gente bem. Mas quem sabe melhor do que nós mesmos? Então, assim, se você, na frente do recrutador, não sabe falar sobre você, cara, já era. Tá? Se você trava nessa pergunta, já era. Porque você é a pessoa que tem que saber. E você tem que saber o melhor de você. Porque ali é o momento que você tem para se vender. Então, quando você trava, né, você pode ter certeza que não adianta mais nas próximas. Porque o negócio vai. E aí eu vou mostrar para vocês. Silvia, presta atenção. Você gostaria do módulo de autoconhecimento? A gente tá tudo aberto lá, viu? Ele faz parte do modelo ADS. Se eu não me engano, é o módulo 3. Eu vou dar um exemplo dessa pergunta. Fale sobre você, pontos positivos e pontos negativos. E aí, lá no módulo de autoconhecimento, vocês vão fazer um teste, vocês vão entender o seu perfil comportamental. Teve uma live que eu coloquei aqui a foto do meu perfil, mas eu já falo pra vocês. Dentro do DISC, eu sou mais o I do DISC, né? Eu sou mais influente, então uma pessoa mais comunicativa e tal, mas o meu segundo perfil seguido é o dominante, que é o D. E aí eu vou dar um exemplo do dominante, falando do ponto positivo e do ponto a melhorar. Dominante.
Eu sou muito orientada a resultados. Eu gosto de assumir controle para garantir que os objetivos sejam atingidos. Minha capacidade de tomar decisões é muito rápida, eficaz e tudo mais. Pontos a melhorar do dominante, supondo ele respondendo isso para o recrutador. Eu sou um pouco impaciente com o processo, com o detalhe, não presto muita atenção, eu gosto de fazer as coisas mais rápido, estou trabalhando para ser mais paciente. Então, ou seja, ele já reconhece isso, está trabalhando isso e valorizar a importância dos detalhes. Perfil do influente, que é a pessoa que está aqui falando com vocês. Pontos positivos. Eu tenho uma habilidade em comunicação, bem, vocês estão percebendo, porque eu falo mais que a boca mesmo. E construção de relacionamentos. Eu sou capaz de motivar e inspirar minha equipe, criando um ambiente de trabalho positivo e colaborativo. Realmente é um perfil, eu falo, esse é o meu perfil, o perfil do influente. Pontos a melhorar. Às vezes eu sou muito otimista, eu confio demais nas pessoas, isso às vezes você confia tanto que você nem pensa em risco por conta disso. Eu tô aprendendo a equilibrar o meu otimismo. O influente, ele não é uma pessoa extremamente organizada. Não sou, eu sou esquecida, então isso faz parte do perfil influente. Então vocês estão percebendo como a gente pode responder de formas diferentes aquela pergunta? Perfil do estável, o S do DISC, a mesma pergunta. Eu sou confiável, então pode confiar em mim, eu sou metódico. Eu sempre busco manter tudo mais estável e harmônico aqui dentro do ambiente de trabalho. Eu tenho uma capacidade muito grande de ser paciente e organizado. Então, pensa um estável trabalhando com um influente. O influente bagunçando e o estável ali, tentando organizar. E aí vem um dominante que não quer detalhes, ele só quer chegar lá no resultado. Aí, pontos a melhorar do estável. Eu sou resistente a mudanças. Coisa que o dominante tá ótimo nisso, o influente tá ótimo nisso. Agora, o último perfil, o C, que é o conforme. Então, a mesma pergunta, ponto positivo e ponto a melhorar. Eu sou detalhista, eu gosto de garantir que tudo seja feito com precisão e alta qualidade, é uma pessoa que busca muita qualidade. Eu tenho uma capacidade muito grande em analisar, então é extremamente analítico, identifica os erros e ajuda a manter um padrão alto de qualidade. Ponto a melhorar, é muito crítico. Porque ele é tão detalhista que ele começa a ser extremamente crítico. E aí ele demora muito para tomar algumas decisões, porque ele prefere olhar todos os dados antes de pensar em qualquer coisa. Ele nem pensa no resultado. E aí ele está trabalhando para equilibrar isso. E aí eu pergunto para vocês, na pergunta que eu fiz, com as respostas que eu dei para vocês, vocês são qual perfil? Bem, quem já está no modelo ADS logo logo vai descobrir. Porque vocês vão fazer esse teste. E aí, em cima disso, gente, que a gente vai pensar em montar o currículo de vocês e que a gente vai trabalhar com vocês em relação à entrevista. Porque vocês precisam entender que esses são os pontos positivos e esses são os pontos a melhorar. Não adianta chegar lá na frente do recrutador e falar, então, meu ponto positivo, eu não sei se é positivo ou se não é, mas eu sou uma pessoa muito sincera. Não, gente, não é isso. Daí é uma característica e sinceridade a gente tem que ser de qualquer jeito. Mas é isso que eu trago. Então, depois vocês me colocam aqui. Olha, Fernanda, eu fiquei pensando, eu acho que eu sou o dominante, o influente, o conforme. Então, põe aqui. E aí, gente, eu trouxe para vocês, eu entrei hoje no LinkedIn e eu falei, deixa eu pegar um exemplo de descrição de vaga. E aí eu vou até falar o nome do lugar, tá? Chama Instituto. Foi a primeira vaga que apareceu no LinkedIn hoje pra mim e eu achei fantástica a descrição de vaga deles. Instituto Horus com H de Neurocirurgia. E aí eles começam descrevendo a vaga da seguinte forma: você é apaixonado por proporcionar um atendimento excepcional e gostaria de fazer parte de uma equipe que valoriza a excelência? Ele já traz o valor dele ali, que é paixão e excelência. O Instituto Horus, uma clínica renomada de alto padrão, está em busca de um enfermeiro ou enfermeira. Ele põe lá entre parênteses o A. Horário de segunda a sábado, carga horária 44 horas semanais. Aí ele coloca o que oferecemos. Ambiente de trabalho sofisticado e acolhedor. Não vão aparecer, por favor, de calça legging na entrevista.
né? Cuidado, ele já colocou ambiente sofisticado. Vamos lá com uma roupa da enfermagem mesmo, uma roupa branca, tá ótimo. Bota uma calça preta, uma camiseta branca, tá excelente também. Outra coisa que ele coloca, o que oferecemos? Oportunidade de crescimento profissional. Aí a gente entende que o recrutador, quando ele te pergunta assim, como você se vê daqui 5 anos? Se você não souber entender a sua perspectiva e a sua linha cronológica que você traz dali pra frente, ele vai falar, você não é pra mim, porque eu quero uma pessoa que busca oportunidade de crescimento profissional. Se você falar, eu não sei, já era. Você não é a pessoa. A Mel colocou que acha que ela é conforme, porque ela valoriza muito a excelência. Nós vamos descobrir, Mel. Mas a gente sempre tem os 4 perfis, tá? Misturados. É que a gente tem os mais prevalentes. E na hora que a gente fica nervoso, o ponto a melhorar do prevalente é onde ele aparece, se a gente não souber controlar isso. Outra coisa que ele oferece, ele coloca vale transporte para facilitar sua locomoção, vale alimentação para garantir a sua energia durante o expediente. Olha como ele se preocupa com o bem-estar da pessoa. Salário compatível com o mercado. Aí ele põe requisitos desejados. Comunicação excepcional e habilidades interpessoais, ou seja, aqui ele já colocou 2 soft skills. Comunicação e ele colocou relacionamento entre equipes. 2 softs. Organização e atenção aos detalhes, mais uma soft. Paixão por proporcionar um atendimento caloroso e acolhedor, compaixão, mais uma soft. Disponibilidade para trabalhar aos sábados, ok. E experiência prévia em sala de vacinas e consultórios médicos. Gente, dos 5 requisitos que ele põe aqui, somente um é hard skill, que é a experiência na sala de vacina. Todos os outros é comportamental. Ó, é a Mary, a Rosemary, é você, Mary, mesmo? Todos os outros é comportamental. Então, o que eu falo para vocês? Que autoconhecimento é tudo e a gente trabalhar o nosso perfil comportamental é disso que eu tô falando. E aí eu falo pra vocês, de todos esses perfis aqui, que eu falei do dominante, eu não tô falando que ele vai deixar de contratar um ou deixar de contratar o outro, mas vocês entendem porque muitas vezes alguém é escolhido e você não? Quando a gente olha essa descrição aqui, a gente já entende que tem pessoas que têm mais habilidades comportamentais a isso, que não é às vezes o caso da outra. Talvez aqui eles colocam tanto compaixão, tanto comunicação, que talvez um perfil dominante, não sei, ele precisa trabalhar muito bem o outro lado dele para isso. Ou às vezes aquela pessoa que é extremamente analítica e metódica também, porque a gente precisa ter uma relação com o público muito maior. Não significa que não tenha. Então por isso que eu falo, se eu sei o meu ponto a melhorar e estou trabalhando para ele, eu consigo. Agora, se eu não sei, e aí eu tenho esse perfil ali exacerbado, eu não consigo. E aí as pessoas muitas vezes falam, Fernanda, você faz o meu currículo para mim? Fernanda, me dá ali um monte de pergunta que o recrutador pede. Gente, a forma, supondo, de quem é dominante e de quem é influente, de quem é conforme, de quem é estável, é completamente diferente de responder uma pergunta. E a partir dali... É a partir desta forma, a partir dali, que o recrutador vai escolher. Então, eu trouxe esse exemplo muito para clarear um pouco a mente de vocês entenderem o quão é importante a gente se conhecer e trabalhar o autoconhecimento. E aí, gente, quem começa a trabalhar o autoconhecimento pensando no processo de recrutamento e seleção, porque eu tô ali começando a minha carreira nessa área, eu consigo me desenvolver dali para frente. Eu nunca mais vou me esquecer, assim que a gente começou a lançar o modelo ADS, que a gente lançava algumas coisas, teve uma pessoa que eu nem conheço. Ela comentou e falou assim, o que adianta ensinar a pessoa a passar no processo seletivo, se depois ela passa, ela vai ser um fiasco lá na frente. Então, pode ser que outros cursos realmente façam sentido essa frase. E ela nem me conhecia, então tudo bem também. Mas não, a gente trabalha o autoconhecimento exatamente para isso, para você se desenvolver dessa forma. Então, você se conhecer, você entender como que você se vende para o recrutador. E aí, a partir do momento que você lê uma descrição de cargo dessa, uma descrição, você vai adaptar essas palavras no seu currículo.
Então você pode colocar que uma das soft skills que você tem é comunicação, relacionamento entre equipes, compaixão. E aí quando você for ser entrevistado, vai ser esse exemplo que você vai dar para ele, porque você sabe que era isso que ele estava procurando. E aí eu pergunto para vocês, era assim que vocês iam preparado para a entrevista? Essa é uma pergunta que eu queria muito que vocês me respondessem aqui. Vocês tinham essa ideia? Vocês tinham essa noção? Então é isso que a gente traz dentro do modelo assistencial, gente, desculpa. É porque hoje eu vi bastante isso, do modelo ADS. Desculpa mesmo, que hoje eu estava no hospital que a gente estava falando sobre isso. O povo tá até rindo aqui de mim, porque elas participaram dessa fase da minha vida. Então, gente, é isso. E aí quando a gente fala de pontos a melhorar, é isso. E muita gente acha que ponto a melhorar é defeito, que eu não posso abordar isso com ninguém. Não, é muito bacana quando você está conversando com uma pessoa e que a pessoa sabe qual é o problema dela. Ela sabe onde ela precisa melhorar. É o que eu falo. Eu esqueço. Às vezes eu falo assim, você tá me falando isso, ó, se eu não te responder até tal dia, você me cobra? E tá tudo certo você me cobrar. Porque isso é um ponto meu. E eu trabalho muito com planner, eu trabalho muito com escrita. E às vezes eu dou uma de louca e eu confio na minha cabeça. E aí eu confio errado também, porque eu esqueço. Então isso faz parte do meu perfil influente. Então isso é importante a gente abordar. Isso é muito bacana. Então é isso que eu queria que vocês me falassem. É dessa forma que vocês enxergavam o processo seletivo? Porque é dessa forma que um bom recrutador vai contratar vocês. Tá? E aí eu quero morrer quando eu vejo as pessoas falando assim, não adianta a gente se preparar porque só entra com indicação. Então significa que um país que tem tanto enfermeiro, como tem tanto profissional de enfermagem que tem o Brasil, porque o Brasil é um dos países do mundo que tem mais densidade de enfermeiro por população, todo mundo só tá trabalhando por indicação. Não, né? A Cris colocou que esteve com uma ex-professora, falou de mim, aquela lá que você já tinha me falado, né, do Corém. E ela é mestre em LinkedIn, ela vai me seguir, me perguntou se é só para enfermagem em outras áreas. Por enquanto, enfermagem, Cris, mas a gente tem pensado. Você sabe que aqui a equipe do modelo ADS é multi, né? A gente não tem só enfermeiro trabalhando aqui, não. Mas por enquanto, sim, mas eu acho que muita coisa do que a gente fala aqui é válido para todo mundo, tá? Depois você me passa, Cris, o perfil dela também para eu seguir. Vou querer ver, sim. Então é isso que a gente trabalha. Então, gente, quando eu trouxe aqui para vocês um pouquinho disso, então a gente tem aí 13 minutos, né? E vão jogando. A Meire falou que vai ver inteiro. Isso mesmo, Meire, vai sim. Vou esperar depois o seu comentário. Você tem o nosso contato, você manda pra gente. É isso, gente, o modelo ADS é isso. Quando eu falo de preparação para entrevista é isso. A gente vai cada vez mais, a gente precisa chegar, porque essa é uma oportunidade única. A gente não pode ir numa roleta russa. Deixa eu lá fazer entrevista e vou ver o que vai dar. Deixa eu ver, se eu tiver sorte eu entro. Não, gente, não conta com a sorte. Então joga na loteria, se você tiver sorte você ganha. É isso. Mas recrutamento e seleção não é. Enquanto a gente tem a maioria das pessoas achando que é indicação, a maioria das pessoas achando, vamos ver no que vai dar, vamos ver, o que importa é o final, o que importa é participar. Sim, gente, cada participação ela traz experiência pra gente, mas o que importa é ganhar. E para ganhar a gente precisa se preparar. Não adianta. Também, Jusceli, sim. Na verdade, olha, Juscelia, vou ser bem sincera, tá? O modelo ADS, tirando um módulo que é raciocínio clínico, o restante, ele pode ser para qualquer profissional da enfermagem. Que o raciocínio clínico, ele traz muito do enfermeiro, mas entendendo que 47% dos enfermeiros brasileiros eram técnicos de enfermagem, a gente entende que isso é uma progressão da carreira, eu acho que faz muito sentido. Então, sim, o técnico de enfermagem está ali dentro também. E aí, aproveitando, eu vou aproveitar esses minutinhos para responder. Obrigada, Silvia, pelo feedback. Para responder as perguntas de vocês e para falar um pouquinho do modelo ADS, porque eu tô falando, a Mel sabe do que eu tô falando, a Cris sabe do que eu tô falando, mas tem gente que não sabe o que eu tô falando. Então, gente, o modelo ADS, ele é um programa que fui eu que desenhei, junto com o apoio de alguns recrutadores de RH que trabalham comigo, que me ajudam no recrutamento e seleção, porque eu entendo o momento de vocês de
fazer processo seletivo, não conseguir passar, mas entenda o meu também como recrutadora, como gestora de enfermagem, de ir lá, às vezes eu entrevisto 10 pessoas, levo lá essa descrição e ninguém bate. E aí eu não consigo contratar. Por quê? Eu acho que tem diversas questões. Primeiro, gente, que quando você contrata uma pessoa que ela não tá dentro deste perfil, se eu falo que é uma questão técnica, fantástico. Os hospitais, eles dão, a grande maioria dá treinamento técnico, mas praticamente nenhum dá treinamento comportamental. Então, trabalhar skills e tudo mais não dá esse tipo de treinamento, tá? Então, esse é o fato. E aí, a partir do momento que você contrata alguém, você coloca uma esperança, e se eu não tiver certeza de que vai dar certo, ou certeza de que vale a pena investir, gente, eu não posso acabar com a esperança de vocês, entendeu? De falar, vamos ver, com 3 meses eu dispenso. Isso é muito ruim. E fora que treinar também é muito custoso, né? Você vai ficar junto com outro enfermeiro, você vai passar pelo treinamento da educação, então tudo isso. Então, nós montamos o programa da forma assim, a gente já tem uma descrição de perfil ideal de enfermeiro. Então, vamos lá, como que a gente desenha esse perfil ideal? Então, eu tô aqui para contar para vocês, porque assim, vocês se preparam, vocês se fundamentam, não é decoreba, tá? Para quem acha que é decoreba, não é decoreba, vocês vão aprender, vocês vão se desenvolver, porque o que eu quero é ajudar vocês, dar o primeiro pontapé no processo de vocês do ser enfermeiro. Deixa eu ver aqui as mensagens. A Camila colocou que você conta com a sorte, você cadastra muito em vagas que pede experiência, mas você não tem. Não adianta, Camila. Aí nesse momento já é inteligência artificial, que a gente vai ter que ver quais são as experiências que você tem. Eu fiz uma live, tá? Acho que há 2 semanas atrás, depois dá uma buscada aqui, que a gente fala isso, o quanto você transforma a sua experiência, mesmo que seja pequena, mesmo que seja em estágio da faculdade, para você colocar no seu currículo, para pelo menos você ali bater na inteligência artificial e dar certo de você ser chamada, tá? A Mel colocou que ainda é estudante, vai para o 6º semestre e quero estar bem treinada para as entrevistas. É isso mesmo, Mel, e quanto antes a gente se preparar, melhor ainda, tá? A Ju também concordou com as vagas pedindo experiência, e a Silvia tá aguardando uma entrevista. Essa live foi crucial, fico muito feliz. E Silvia, eu quero muito que você volta aqui para contar pra gente o quanto deu certo, contar uma história legal. E aí eu costumo falar, o pessoal que já tá me acompanhando, né, que é a síndrome de Wendy, eu tenho essa síndrome de Wendy, espero que vocês não tenham a do Peter Pan. Porém, gente, eu sou daquelas de como perfil influente, né, que eu descrevi pra vocês, eu sou daquela de pegar na mão. Então, tô aqui para pegar na mão de quem tá. Então, a gente tem... Vou contar um pouquinho do modelo ADS. São 9 módulos, tá? Com mais de 50 aulas. Então, é aula pra caramba. Tem aulas mais curtas, aulas um pouquinho mais compridas, onde a gente aborda desde o propósito da enfermagem, escolha de vagas, montar currículo, entrevista, todas as skills. A gente fala de raciocínio clínico, que isso é extremamente importante para o enfermeiro. A gente fala das outras avaliações depois que eu passo da entrevista, quais são as próximas fases que eu tenho, o que olham para mim na avaliação de 45 dias, o que esperam de mim na avaliação de 90 dias, avaliação de 1 ano, principalmente quando a gente fala de recém-formado, isso é muito importante. Então são 9 módulos, todos os módulos têm exercício mão na massa. É obrigada a fazer, Fernanda? Não, mas quem comprou foram vocês, para vocês chegarem na vaga. E aí o que eu trago para vocês? Se vocês fizerem e me mandar, sou sempre eu que corrijo e devolvo para vocês, eu dou feedback para vocês, tá? Então eu dou feedback de cada módulo para vocês. A gente vai ter alguns encontros da turma também. A gente já tem 2 turmas rodando já desse ano. Então a gente vai ter o feedback ali, o encontro, pra gente ir sempre corrigindo as rotas, tá? E a gente dá mais 4 bônus que a gente considera importante para você sair ali tinindo. Quais são os bônus? São 2 testes. Um teste para você ver o quanto você é resiliente, que é uma soft skill, então não adianta falar. Você prova para o recrutador que você fez o teste, você fala. Um teste sabotador. Fernanda, o que é isso? Você é sabotador? Não, eu não sou sabotador. Tá bom. Por que você não fez isso? Não, eu já sei que eu não vou conseguir mesmo. Você é sabotador.
Pronto, já me deu a resposta, você é sabotador. Então, você vai entender qual é o seu perfil de sabotador. Aí eu vou falar um bônus que a galera ama, né? Porque não adianta, por mais que eu fico aqui me rasgando para falar de comportamento soft skill, mas isso também é muito importante, com certeza. Que a gente tem um bônus de prova técnica, são 80 perguntas, divididas ali por diversas áreas, cálculo de medicação, processo de enfermagem, onde vocês vão respondendo, vocês vão receber o feedback. Então, em qual área que vocês precisam se preocupar um pouco mais, a gente pega as questões que acontecem em diversas provas de enfermagem, então a gente traz isso, tá? E um bônus que eu adoro muito, porque é o bônus que a gente se conhece cada vez mais, apesar de que assim que vocês marcam e começam o curso, a gente já marca uma conversa só minha de vocês pra gente alinhar a expectativa, pra conhecer um pouco mais de vocês e tudo mais. Mas nesse momento, depois que vocês já fizeram currículo, vocês já fizeram autoconhecimento, já fizeram entrevista, aí a gente pode marcar esse bônus que é a entrevista com o recrutador, com o gestor, Recrutador ganhou a Cris, ganhou a Mel, porque elas já se inscreveram no dia 24. E aí, gente, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer um simulado de entrevista. Primeiro que eu vou botar algumas vagas ali, onde vocês vão se inscrever numa vaga, num perfil de vaga. Não pensa que vai ser fácil não, porque é a vida real. E aí vocês vão montar o currículo de vocês de acordo com esse perfil. Então a gente já vai lá ver se o negócio vai dar match. E aí eu vou entrevistar vocês e eu vou dar o feedback para vocês. Lembra que eu falei? É prática. E aí a gente vai praticar antes de vocês serem chamados, porque aí vocês vão ter uma chance muito maior de ter um pouco mais de jogo de cintura no processo seletivo, saber responder. Então esse é o modelo ADS, tá? Para quem aderiu ali participando do intensivão, participando da nossa comunidade, ali no primeiro dia como as meninas, elas ganharam um bônus de entrevista com o recrutador, que é uma recrutadora de um hospital bem grande aqui da cidade de São Paulo, e mais um bônus também, que são 3 reuniões comigo, que aí elas escolhem o tema que elas quiserem. Você não sabe nada, Cris, de cálculo de medicamento? Nós vamos treinar então, hein, Cris? E aí, então, Fernanda, o meu problema é montar o currículo e não rolou nem com a aula, né? Então, vamos lá, eu vou te ajudar. Não, meu problema, marcaram uma entrevista, vamos lá, então a gente marca também. Então, aí vocês vão ter esse direito. Agora, para quem quiser, tá? A gente está aberto até dia 30 com o modelo ADS, depois a gente fecha a turma, tá, gente? Porque aí a gente precisa começar... As pessoas já estão recebendo acesso, mas aí a gente precisa ter um acompanhamento da turma, tá? Então, os encontros e tudo mais, a gente fecha. E para quem tiver vontade, já deixou aqui fixado até dia 30, mas para quem aderir hoje, eu não vou conseguir manter os 3 encontros como eu mantive para as meninas, mas a gente consegue fazer um encontro a mais ali, que você consegue me chamar e a gente marca isso, tá? Para quem quiser saber um pouco mais do modelo ADS, então está aqui. Fernanda, tá bom, quanto custa isso? Porque afinal, né, quando a gente paga lá para alguém fazer o nosso currículo e depois a gente não saber corrigir esse currículo depois, né? Eu mesma busquei aí no mercado tudo que tem. É uns 100, 150 reais para isso. O modelo ADS, gente, você pode parcelar, ele sai menos de 60 reais por mês. Tá? Então a gente está falando aí de um valor de 597 que pode ser parcelado, então ele sai menos de 60 reais por mês. Então vamos lá, é um investimento em vocês. Se vocês pegarem esse valor e pensarem em 50 aulas, mais tudo isso de bônus e um monte de coisa mão na massa, entrevista simulada e tudo mais, entendo às vezes todas as questões de dificuldade, mas esse é o nosso presente para vocês, tá? Mel, obrigada, que você tá super confiante. A gente também tá super feliz. A gente fica muito feliz em conseguir ajudar, inclusive, vocês a entrar no modelo ADS. Então, de novo, isso também faz parte da gente. Então, isso é muito bacana. E estou aqui à disposição, inclusive, para responder. Eu tenho mais um minutinho aí para responder mais alguma questão. Então, para quem conseguir, tá, entrar hoje no modelo ADS, a gente já recebe o nome de vocês ali mesmo. A gente consegue manter mais um encontro ali comigo, que aí vocês marcam no momento que vocês julgarem importante. Fora isso, 9 módulos,
com mão na massa, mais de 50 aulas, mais 4 bônus, o bônus da prova técnica, os 2 testes e a entrevista, mais os 2 encontros com a turma. E aí, para quem aderir hoje, a gente consegue fazer mais um encontro ali comigo, tá bom? Tá fixado aqui. Para quem já aderiu, vejo vocês no Modelo ADS. A gente vai marcar uma primeira entrevista que não faz parte disso, mas pra gente se conhecer mesmo. E para quem não for, gente, siga acompanhando a Academia da Saúde. A gente fica muito feliz. A gente posta aqui todos os dias, a gente posta na outra rede também sempre. Pelo menos de segunda-feira entra a nossa passagem de plantão. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar vocês em algum momento. E é o que eu falo, o motivo de eu estar aqui, eu sou o Waze da carreira de vocês, eu corrijo a rota de vocês muito mais rápido pela minha experiência. Pede para quem já se inscreveu ficar atento no e-mail que eu vou pedir algumas informações. Tá bom. Danila tá me colocando aqui, para quem já se inscreveu, ficar atento no e-mail, porque os e-mails estão indo já, tá? E aí ela vai pedir algumas informações. Aliás, gente, a gente pede... Tem gente que não me manda o raio do endereço, tá? Pra quem já fez, pra quem já aderiu, a gente manda um kit boas-vindas pra vocês. Então, por favor, vaga de estagiária, Mel. Ai, não tem. Você sabe que isso daqui é um projeto de grandes amigas, de propósito mesmo de vida, de transformar um pouco mais... as pessoas. Ainda não, quem sabe um dia a gente expandindo mais a gente tem, quem sabe você vem trabalhar com a gente ainda. O grupo de WhatsApp, Mary, não, ele continua lá, né? Continua lá, tá mantido. Qualquer coisa, manda mensagem aqui, a gente vê de te enfiar de novo, às vezes você saiu sem querer. Então, boa noite, tudo de bom pra vocês, vejo vocês na quinta-feira, pensa que na quinta vocês escolheram currículo, e a gente vai discutir um pouquinho sobre ele também, tá bom? Até logo, boa noite!